segunda-feira. A Larissa, filha da Evinha e neta da Antônia, aqui nossa vizinha, Larissa, fez aniversário. Quinta-feira. Sexta-feira fizeram aniversário a Marli e a Elisa. Elisa está aí não, né? Tá? Tá não? Tá bem não? Tá bem? A Marli, irmãos, ela se mudou para Miguel Couto e está frequentando lá a Assembleia de Deus, onde está a sua filha. Então, provavelmente ela vai nos deixar, porque ela está morando lá na entrada de Miguel Couto. Vamos orar por essas pessoas e orar também pelo George, que é o irmão do nosso irmão Moza, que ainda está no hospital. Às 6 horas da tarde, ele ainda estava lá no hospital com ele. Ele tem problema, quem não sabe, ele tem problema psicológico, está internado no hospital e está abatido porque ainda não saiu de lá, né? Já está lá um bom tempo. Então vamos orar por esses irmãos, orem também pelo meu irmão. Senhor, queremos nesse momento te agradecer e te bendizer pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Como acabamos de cantar na tua palavra a promessas do Senhor abençoar até 1000 gerações aqueles que te servem, aqueles que te obedecem. E te agradecemos, ó Deus, porque não chegamos a ver 1000, mas já vimos 1 ou 2 gerações que o Senhor tem abençoado. Muito obrigado por isso, Senhor. Nesse momento queremos te pedir pelo George, que o Senhor possa dar saúde a ele, para que ele saia daquele hospital. Abençoa a vida dele, dá a tua luz para ele, para que ele entenda, mesmo dentro da capacidade que ele tem, ele possa entender que só Jesus Cristo salva e ele seja resgatado também. Abençoa o Moza, Deus, abençoa a Rosana, esteja com esse casal, Senhor. E te agradeço pela vida da Larissa, Senhor, nossa vizinha aqui. Eu te agradeço por ela estar sempre na casa de Deus, por ela estar frequentando a EBD, por ela estar buscando a tua palavra. E eu peço a Deus que em breve ela possa entregar seu coração a Cristo, assim como a sua mãe, como o seu pai. Eu peço por essa família, que a salvação chegue a essa família, Senhor. Que nós possamos ver esse lar servindo ao Senhor. Te agradecemos também pela vida da irmã Marli, mais um ano de vida, que o Senhor abençoe, Senhor, seja com ela, onde ela está agora, que ela possa se sentir bem, estar na tua casa, adorar o teu nome. E nossa irmã Elisa também, abençoe, Senhor, sua vida, sua saúde, que ela continue firme na casa de Deus, sempre crendo no teu nome. E eu agradeço pelo meu filho, que fez mais um ano de vida, que o Senhor, Deus, continue guardando, abençoando, livrando do mal, ele e a sua família. E te agradeço, Deus, pelo novo lar que ele vai, que o Senhor o abençoe ali, que ele seja muito feliz e continue servindo ao Senhor nesta casa de oração. Obrigado, Deus, por cada irmão que o Senhor salvou é uma bênção, é instrumento, monumento da tua graça, e o Senhor se revelou a cada um deles e os adotou como filhos, são os nossos irmãos, e eu quero te agradecer por eles, pedir por cada um que está aqui presente, que o Senhor possa ouvir as orações, responder aos clamores, e qualquer dificuldade, problema que houver, que o Senhor Deus possa estar atendendo. Abençoa, eu te peço também, meu irmão, dá a ele saúde e dá a ele a tua salvação. O Davi também, Deus, dá saúde para o Davi e dá também a salvação. E aquele que estiver aqui dentro, porventura, não seja salvo, que receba hoje essa salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos que o Senhor abençoe tua palavra nessa hora, para a glória do teu nome. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em João capítulo 5.
Evangelho de João, capítulo 5. Vamos estar lendo o verso 28 e 29. João 5, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma das prerrogativas que ele recebeu por meio da salvação, por meio da ressurreição dele, é que ele é instrumento da ressurreição final. E quando nós lemos uma passagem como essa, quantas vezes a gente lê e não presta atenção no que está lendo? Não tenta realmente visualizar o que está sendo informado. Porque, irmãos, o cristianismo, a palavra de Deus, o Evangelho, ele tem coisas grandiosas para serem cumpridas. Primeiro, o que esse texto diz é que haverá ressurreição dos mortos. Essa promessa já tinha sido feita para os profetas, Isaías, Daniel, já haviam falado sobre isso. Os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, exceto os saduceus. E o Senhor está afirmando aqui, olha, vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição. Sairão para a ressurreição. Sairão de onde? Dos túmulos. Os mortos sairão para a ressurreição. Então, os mortos hão de ressuscitar. Tenta imaginar uma coisa dessa. Tenta imaginar os mortos ressuscitando. De vez em quando a gente vai em sepultamento, a gente vê lá o corpo no caixão. Imagina que você está ali no meio daquela cerimônia e de repente aquele morto levanta. Acho que não vai sobrar uma alma em volta do caixão. Vai ser uma correria, uma loucura. Agora você imagina a humanidade. Milhões e milhões de mortos voltando à vida. Nosso Senhor também, Ele fala que haverá ressurreição de todos os mortos. Olha lá a palavra dele. Não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro sairão para a ressurreição. Todos. Existem religiões e até mesmo desvios do cristianismo que acreditam que haverá ressurreição apenas do justo. Ensinam o aniquilacionismo, de aniquilação, que aqueles que morrerem sem Cristo vão deixar de existir. Não é verdade. O Senhor afirma aqui claramente que todos os mortos ressuscitarão, justos e injustos. Nenhum sequer será esquecido. Todos eles. Guarda isso na tua mente, porque de vez em quando alguém fala um negócio desse. Ah, não, o crente vai ressuscitar, o incrédulo não. Todos. E é a palavra de Deus que está dizendo. Eu fico irritado quando eu vejo mestres
teólogos, professores, falando coisas que saíram da cabeça deles ou de alguns amigos deles, mas não saíram da Escritura. Isso é péssimo. Não importa quem disse isso ou quem disse aquilo, o que importa é o que diz a palavra. Todos vão ressuscitar. Palavra do Senhor. Ninguém vai ficar isento de estando morto, sair para a ressurreição. Agora, uma coisa que o Senhor nos ensina também, é que haverá um julgamento na hora da ressurreição. E vocês sabem disso, né? O Senhor vai ressuscitar os mortos e vai sentar no grande trono branco e vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda e vai instaurar o julgamento e vai passar as sentenças. E é isso que o Senhor quer dizer quando Ele fala que, no verso 29, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então isso pressupõe que haja um julgamento, porque haverá dois tipos de ressurreição. Então haverá o julgamento. Agora, o que o Senhor também nos fala é que esse julgamento será definido pelas obras de cada um. Isso é surpreendente, não é? Porque nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, por meio do sangue de Cristo. Mas não anulando isso, a palavra de Deus ensina em 3 passagens sobre a ressurreição, essa, Mateus 25, e quando fala lá do julgamento, e Apocalipse 20, que os mortos ressuscitarão e vão se abrir os livros, eles serão julgados segundo suas obras. Então, o julgamento será definido pelas obras de cada um, os que fizeram bem, os que fizeram mal. Mateus 25, nos diz que o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava enfermo e foste visitar-me, estava preso, foste visitar-me. E dirá aos que estão à esquerda, os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava enfermo, não foste visitar-me, estava preso, não foste visitar-me. Então o Senhor fala que o julgamento é pelas obras. E lá também, Apocalipse, é a mesma coisa. Veja, tem 2 explicações para isso. Primeiro, que essas obras, elas são consequência do coração da pessoa. Uma pessoa faz o bem depois que ela se torna cristã, e uma pessoa faz o mal, continuando ela sem ser cristã. Aliás, se você for dar uma olhada no Evangelho de João, fazer o bem é crer em Jesus Cristo. Lembra que ele falou no capítulo 6? Qual é a obra que temos que fazer? A obra de Deus é esta: que creiam naquele que Ele enviou. Então, fazer o bem significa confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Fazer o mal significa rejeitar a Cristo como seu Salvador. Mas também isso se estende a todo o comportamento das pessoas, mas não como causa, mas como fruto. Mas a verdade é que Cristo vai ressuscitar os mortos e vai julgá-los. E não só os mortos que Ele vai julgar, mas também os vivos. Nós cantamos agora sobre o arrebatamento. O arrebatamento acontecerá simultaneamente à ressurreição. Paulo nos diz que nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem, mas eles vão ressuscitar primeiro a encontrar o Senhor nos ares, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados.
Se eu dizer uma coisa para você, irmão, eu não creio de jeito nenhum em que vai haver 2 tipos de ressurreição, 3 voltas de Cristo, que vai haver um arrebatamento secreto. Eu estava no sepultamento e estava lá o pastor falando que o carro vai ficar desgovernado, o avião vai cair, não sei o quê. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu queria que ele me mostrasse. Onde está escrito na Bíblia que haverá um arrebatamento secreto? Em lugar nenhum. Toda vez que se fala de arrebatamento, ele é público. Então, eles criaram na cabeça deles uma série de doutrinas que simplesmente não são comprováveis pela palavra de Deus. Toda vez que se fala no dia do Senhor, se fala em todos os eventos ocorrendo ao mesmo tempo, ocorrendo simultaneamente, no mesmo dia. Mas eles dividem o dia do Senhor em 3, 4 partes. Não creio dessa forma. E essa igreja ensina dessa forma, baseado na palavra de Deus. Cada um será julgado pelas suas obras. Haverá um julgamento na ressurreição. Agora, o Senhor também lhe fala para a gente que haverá uma ressurreição abençoada. Veja lá no verso 29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, ou ressurreição feliz. Eu estava aqui cantando essas músicas que me trazem tristeza ao coração, cantando essas músicas que me lembram o meu amigo Rogério, que eu nunca esqueço, mas eu sei que um dia nós nos veremos novamente. Ele ressuscitará, assim como todos os nossos irmãos que se foram, ressuscitarão. Você já reparou a tristeza que o incrédulo vive? Ele se separa do seu ente querido no sepultamento, e depois ele nunca mais o vê novamente. E nem tem essa esperança. Eu acho isso desesperador. Você imaginar que uma pessoa amada se foi e você jamais a verá novamente. Graças a Deus, o cristianismo tem um caminho melhor. Nossos amados se foram, mas eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. E que ressurreição será essa, né? Todos nossos irmãos vivos novamente, se abraçando, se confraternizando, louvando a Deus pela sua extrema bondade. Que poder é esse? Ele diz que os que estiverem nos sepulcros, né? Aí o pessoal usa esse termo para dizer, está vendo, está vendo? E os que explodiram? Os que desapareceram? É claro que o Senhor está usando o sepulcro como símbolo. Os que estiverem nos caixões significa, nos túmulos, significa os mortos. É claro que o Senhor, como Criador do universo, sabe muito bem que milhões de pessoas não estão nos seus caixões. Pessoas que morreram no mar, morreram em incêndios, em explosões de bombas, e tantos outros que foram feitos, lembra? Sepultamentos com caixão fechado, com caixão, um sepultamento simbólico. Todos vão ressuscitar e haverá uma ressurreição abençoada, onde nós vamos receber corpos glorificados, se nós já tivermos morrido. Se estivermos vivos também, a morte, como diz lá em Corinto, ela foi tragada na vitória. Nosso Senhor engoliu a morte. Não precisamos mais temer a morte. A ressurreição da vida eterna, da vida com Deus, da vida feliz, da alegria indizível. Ressurreição da vida. Você é cristão? Sua vida não vai acabar nessa terra. Seu corpo não ficará sepultado eternamente.
Você, quando partir dessa terra, vai encontrar o Senhor na glória. E quando Ele vier ressuscitar os mortos, você vai entrar novamente no seu corpo, para viver com Ele para sempre. Essa é uma ressurreição abençoada, que nós devemos sempre pensar, irmãos. Devemos sempre aguardar no nosso coração esse evento. E precisamos também, claro, acreditar. Assim como muitas verdades bíblicas, parece bom demais para ser verdade, parece muito sobrenatural para ser verdade, mas é isso mesmo. Ele é o Senhor sobrenatural, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz coisas que ninguém pode imaginar. Haverá uma ressurreição abençoada. E precisamos comemorar essa. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, e haverá também uma ressurreição trágica, uma ressurreição triste, que o Senhor fala aqui no verso 29, na segunda parte, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E isso é terrível, irmãos. Você pensa numa pessoa morrer sem Cristo. Então sua alma vai ao inferno. E lá ela vive em sofrimento, tristeza. Vamos supor que ela morreu e somente 1000 anos depois Cristo retornou. 1000 anos de sofrimento. Então Jesus volta. Chama aquelas almas que estão no inferno em sofrimento para o julgamento, dá-lhes um novo corpo para ir para o lago de fogo. Um corpo para sofrer eternamente, não só na alma, mas também no corpo. Isso é terrível. E é isso que a Bíblia descreve. Assim como existe um caminho abençoado e feliz, existe um caminho amaldiçoado e triste e trágico. Por isso a salvação não é uma questão de alguma coisa melhor, algum melhoramento, não. É questão de salvação ou condenação, vida ou morte. Eu quero dizer aqui solenemente, em nome de Deus, em nome da Escritura Sagrada, que toda alma que rejeitar a Cristo como seu Salvador, sofrerá eternamente na alma e no corpo. Um sofrimento tão horrível que é comparado, é simbolizado pelo fogo. Você queima um pedacinho do teu dedo, você sente uma dor terrível. Nós, como cristãos, irmãos, não temos que ficar escondendo o que a Bíblia diz para poder parecer pessoas bacanas. Não podemos suavizar o conteúdo da Bíblia, aliviar o conteúdo da Bíblia, senão nós estamos sendo infiéis. Foi o próprio Cristo quem mais anunciou sobre o inferno. E aqui ele é claro. Um grupo vai ressuscitar para a vida, mas um grupo vai ressuscitar para a condenação. E o Senhor disse sem nenhuma etiqueta, sem nenhuma ética, sem nenhuma educação, conforme o pessoal fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não tem, como o pessoal diz, papas na língua, O Senhor é claro, cristalino, direto, franco, sem rodeios. Hoje, quando os pregadores falam sobre isso, eles falam assim: olha,
cuidado, que se você não crê em Jesus, talvez você vá ali para um lugar que é meio, não é tão bom assim, que, sabe, isso não ajuda ninguém. A Bíblia é clara, haverá ressurreição, haverá uma ressurreição abençoada e uma ressurreição trágica. E também o Senhor nos diz que o agente dessa ressurreição é Ele. Olha, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não confunda, né? Porque ele não falou aqui a minha voz, mas é porque ele está falando na terceira pessoa. Lembra que no final do verso 27 ele falou no Filho do Homem. E o Filho do Homem é Ele mesmo. Várias vezes o Senhor falava na terceira pessoa. Ele falava de si próprio, mas falando na terceira pessoa. Então, essa voz aqui que os mortos vão ouvir é a voz de Cristo. E ele deu um belo exemplo disso em João 11. Vocês se lembram? Lázaro estava morto há 4 dias. O seu corpo já apodrecendo. E o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E para o espanto de todos, aquele que estava morto e já apodrecendo, saiu do túmulo vivo. Alguém disse, e eu acredito mesmo, que se Jesus não falasse Lázaro, todos aqueles mortos naquele cemitério sairiam para a vida. Simplesmente se ele falasse, vem para fora, viriam todos. Então ele especificou, nesse momento eu quero Lázaro, mas um dia eu vou ressuscitar a todos. Isso também foi um exemplo na sua morte na cruz. Diz que quando ele expirou, o véu do templo se rasgou, houve um grande terremoto, as rochas se partiram e os corpos dos santos foram lançados para fora do túmulo, e no dia da ressurreição eles reviveram e entraram em Jerusalém. Isso foi uma amostra do que irá acontecer no último dia. Será ele aquele que ressuscitará os mortos. Nesse capítulo 5, por 2 vezes, Jesus fala que o Pai deu a ele, vamos dizer assim, as 2 maiores ações do dia final. O Pai deu a ele o direito de ressuscitar os mortos e deu a ele o direito de julgar a humanidade. E aqui ele uniu os 2, explicou de uma vez só. Os mortos ressuscitarão, serão julgados. Agora, você pensa numa coisa, irmão. As pessoas do mundo, elas falam, não, Jesus foi um cara legal, né? Jesus foi um mestre, um sábio, um profeta, vamos lá, profeta, uma pessoa especial. Mas é claro que nós temos que separar, né, o Jesus histórico do Jesus da igreja, né? Fantasia, né? Fábula que eles criaram. Jesus foi apenas um homem. E até hoje eles acreditam nisso. Jesus foi apenas um homem. Pensa bem sobre a ressurreição. Somente Deus pode ver todos os mortos, onde eles estão. Somente Deus pode remodelar seus corpos. Somente Deus pode dar vida a corpos mortos. E somente Deus pode atrair esses mortos para si. Portanto, Jesus é Deus. Entendam isso, irmão. Eu não entendo como é que ainda tem gente com alguma dúvida. Nós temos aí essa seita que todo mundo sabe qual é, que só vive falando que Jesus não é isso, não é aquilo. Como não é? A Bíblia toda diz que Ele é. Tudo que Ele é por si, todas as suas obras, tudo que o Pai lhe deu, demonstra que Ele é um com o Pai. Aliás, nesse capítulo 5, ele usa vários argumentos para demonstrar a sua divindade. Jesus é Deus. Só Deus pode ressuscitar mortos. Só Deus pode julgar a humanidade. Eu me lembro daquela passagem do Vale de Ossos Secos, Ezequiel, né? É uma visão.
Não aconteceu aquilo. Capítulo 37 de Ezequiel foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. Um vale de ossos sequíssimos. E o pessoal, né, dá aquela ênfase para Ezequiel, né? Quem ressuscitou aquele exército foi Deus, usando a voz de Ezequiel. Mas foi Deus. Ossos sequíssimos foram se juntando, depois se revestiram os nervos, depois vieram a carne, a pele, tudo formado de novo, e aí Deus soprou o seu espírito e eles viveram. Isso é um símbolo da ressurreição. Agora você veja, na ressurreição final, não será só uma questão de juntar restos mortais. Não, porque hoje, atualmente, existem milhões de pessoas que morreram que seus restos mortais, já não existem mais, ou estão suficientemente espalhados para não serem mais detectados. Então o Senhor não vai só juntar osso a osso, Ele vai juntar as moléculas dos corpos. As moléculas não se perdem. Ele vai trazer tudo de novo e reconstruir os corpos e dar-lhes um poder que nunca tiveram. Serão corpos imortais. Eu fico aborrecido quando um irmão que diz que é crente diz para mim que acha difícil acreditar nisso. Como se dará? Paulo dirigiu-se a essas pessoas como tolos. Ele fala em 1 Coríntios 15, alguns que falam, mas como que vai acontecer? Tolo! Aquele que criou o universo inteiro com o poder apenas da sua palavra, haverá alguma coisa difícil para ele? Ele não poderá ressuscitar os mortos. Só incrédulos falam dessa forma. O crente crê em tudo que Deus pode fazer, porque Ele é todo poderoso. Não vai ser nada difícil para Deus fazer isso. Nada. Deus uma vez disse, haveria alguma coisa difícil para mim? Haveria alguma coisa maravilhosa para mim? É para nós olharmos o que Ele faz, porque para Ele, Jesus chegar em glória e falar assim, mortos, vivam! Pronto, um segundo depois está todo mundo vivo. Louvado seja o seu nome. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Agora, existe um tempo marcado para isso. Pastor, você pode me dizer qual é? Não. Não sei. Quem sabe? Só Deus. Nem os anjos sabem. Só Deus. Olha só. Verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros vão ressuscitar. Vem a hora. Essa hora está marcada. Pode ser hoje. Pode ser daqui a 10.000 anos. Não sei. Mas já está estabelecido. Haverá um dia em que o sol vai amanhecer e não vai se pôr. Vai desaparecer. Para dar lugar à glória do seu Criador. Haverá um dia que vai começar e não vai terminar. O tempo está marcado. Quando será? Não sei. Só sei que o cronômetro está marcando que estamos cada vez mais nos aproximando desse dia. A contagem regressiva já começou. O relógio da areia já está derramando a sua areia. A ampulheta de Deus, né? Quando cair o último grão, Ele vem. Vem a hora. Meu amado, vem a hora, você precisa acreditar. Vem a hora, você precisa se preparar. Nós vamos ser julgados pelas obras.
Eu pergunto a você, como será a sua ressurreição? Como será a sua ressurreição? Para a vida ou para a condenação? Você será absolvido ou condenado? Você faz o bem ou faz o mal? Avalie a tua vida. E olha, não cabe dúvida, tá? Dúvida não cabe. Você tem que ter certeza. Se você tiver dúvida, a dúvida é do diabo. Você tem que ter certeza de que a tua ressurreição será para a vida ou de que ela será para a condenação. Qualquer que seja, você precisa ter certeza, porque se você tiver certeza que é para a vida, você vai louvar e comemorar. Se você tiver certeza que é para a condenação, você pode se arrepender e crer e então mudar o seu destino. Mas é preciso ter certeza. Não adianta ficar em cima do muro, porque não existe muro. Não há muro. Os indecisos, na verdade, não tomaram a decisão. Quando Cristo, o juiz, avaliar sua vida, será verificado que você fez o bem ou o mal. E olha, eu vou te falar de novo, não confunda, tá? Fazer o mal é roubar, matar, mentir, se prostituir, violentar, corromper, isso é o mal. Fazer o bem é ser bonzinho, é ser honesto, é ser uma pessoa boa. Não. Segundo o Evangelho, eu sei que tudo isso é fazer o bem, fazer o mal, mas para a salvação, para o julgamento final, para o Evangelho, fazer o mal é rejeitar a Cristo, é não receber Ele de verdade no teu coração, e fazer o bem é confiar em Cristo. Será um evento universal. Todos estarão juntos. Ninguém ficará de fora. E será um evento com mistas experiências. Alguns vão se levantar dos mortos, sorridentes, felizes como nunca estiveram, cheios de alegria celestial. Agora outros vão levantar dos mortos, cheios de pavor, de tristeza, decepção e desespero. Eu espero que você que está aqui nessa noite realmente tenha sido salvo pelo sangue de Cristo, para que você naquele dia ressuscite para a vida. Eu espero que se tiver alguém aqui que pensa que é crente e não é, que o Espírito Santo convença você de que você está no caminho errado. E então você se converta. E eu espero que você que pertence a Cristo se alegre, aguarde ansiosamente esse dia maravilhoso. Agora, alguns podem estar enganados. Foi Davi Gomes, o grande pregador batista do século XX, que teve um programa na rádio que falava para o Brasil inteiro, um evangelista, um homem de Deus. Ele conta que uma vez estava pregando na igreja. Aí ele fez o apelo, né, aquele sistema de apelo e tal. Aí veio uma pessoa, um ancião à frente. E as pessoas falam, pô, mas ele é da igreja. Ele é membro da igreja não sei quantos anos. E o pastor perguntou para ele, irmão, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Me convertendo. Estou me convertendo hoje. Estou entregando minha vida a Cristo. E foi um espanto generalizado na igreja. Mas você sabe que isso é possível. Jesus falou que muita gente vai se enganar no dia que Ele voltar. Então, não é o fato de você ser membro da igreja, nem de você ter sido batizado.
Mas você tem feito mal ou bem? Você tem vivido para Cristo ou para si próprio ou para o diabo? Examine a sua vida, porque suas obras vão dizer o que você é, que escolha você fez e qual é a sua condição espiritual. Certifique-se de que você não está perdido achando que está salvo. Fale com Deus, peça para Ele te sondar, e para não ficar a dúvida, proste-se diante do Senhor, confesse os teus pecados, renove sua aliança com Ele, dependa dEle totalmente, entregue-se a Ele, e então tenha certeza de que quando a ressurreição acontecer, teu corpo será retirado do túmulo e você subirá para estar com o Senhor eternamente. Ó Deus, rogo a Ti que abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse lugar. Que a Tua palavra, ó Deus, alcance cada situação, cada necessidade seja suprida, e o Senhor se manifeste e se revele a cada coração. Senhor, que dia será esse? O dia que os mortos vão voltar à vida. Que dia glorioso, que dia assustador. Que cada um que está aqui nesse lugar seja poupado e tenha uma ressurreição abençoada. E que o Senhor naquele dia exalte a si mesmo, acima de todos. Todos os joelhos se dobrem, todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.